Maravilhoso Deus e eterno Pai, na Tua presença estamos, Pai, e grato, Pai, por estar sentindo a Tua presença aqui, Pai. Pai, abra a porta da Tua palavra, Senhor. Dai graça, Pai, para o preleitor desta noite, Pai. E use, Pai, Teu vaso grandemente nesta noite, Pai. Que o Senhor, Pai, fale aquilo que o Senhor quer nos dizer, Pai, e não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, porque aquilo que nós queremos ouvir é bom, de bom grado para nós, Pai, mas aquilo que o Senhor nos diz, Pai, é que é a verdade, a pura verdade, Pai. Pai, em nome do Teu Filho Santo Jesus, Pai, eu entrego nas Tuas mãos o Teu Filho, Pai, que é tudo para a honra e glória de Teu santo nome. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Pai do Senhor, amados, por favor, tome seu assento. O Senhor é bom. É uma torre forte em tempos de angústia e conhece o coração daqueles que confiam nele. Bendito seja Deus. Quero agradecer ao pastor Pérez, pastor José, toda a igreja de um modo geral, o convite que me foi feito e por nos receberem aqui na casa de Deus, no lugar onde vocês servem a Ele, por ter recebido a mim e a minha família para adorarmos juntos o nome do Senhor Jesus, que é poderoso e grandioso em nossas vidas. Bendito seja Deus. Eu também me alegro, irmãos, por estar encontrando aqui com a missionária Rosa Mendes. Nós trabalhamos na obra junto muito tempo. E já fazia um tempo, né, missionária, que a gente não tinha se encontrado no lugar para adorar junto, né? E hoje Deus foi provedor até desse momento, da gente se encontrar para lembrar tempos passados e que a gente se alegrou muito, sentimos muito a presença de um Deus que foi, que é e que há de ser para todos sempre o Senhor das nossas vidas. Louvado seja o nome de Jesus. Pastor Alex, que hora termina aqui hoje? 8h30? Fica tranquilo que eu vou te entregar bem antes. 7h25 agora, te entrego antes, tá bom? Eu não gosto, porque tem uns pregadores, irmãos, que eles vão pregar, eles pregam até meia-noite e diz, quem manda é Deus. Não, mas Deus tem ordem. É, na verdade, quem manda é Ele. Eu só estou aqui porque Ele autorizou eu estar. Como nós tudinho estamos aqui. Estamos aqui porque Ele nos autorizou a estar aqui. Você nem sabe quantas batalhas foram vencidas por Deus durante esse dia para que hoje você estivesse aqui. Porque se Deus deixa, irmão, só por minhas forças, só por suas forças, eu não estaria aqui, você também não. Porque, na verdade, irmãos, só não tem impedimento para ir para o bar, para ir para a boate, para ir para a boca de fumo, fumar maconha, para ir para a balada, para o baile funk, não tem impedimento, mas para vir para a igreja tem. É o marido que faz cara feia, é a esposa que faz cara feia, é o filho que fica doente, é o patrão que manda chamar para fazer hora extra, pleno domingo de noite, hora do culto, sem contar outros imprevistos que acontecem com a gente, para que a gente possa atravessar todo esse tipo de barreira para vir adorar a Deus. Acontece, irmãos, que eu declaro em nome de Jesus que você só está aqui porque você é mais do que vencedor. Você só está aqui porque você é mais do que vitorioso por aquele que te ama, por aquele que enfrentou batalha, venceu o gigante, venceu demônios, amarrou demônios, aonde é que quer que ele esteja amarrado nesse momento, mas ele está
presa e não pôde impedir o teu acesso a esse lugar, porque Deus tinha e tem um encontro marcado conosco aqui nessa noite, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Deus é Espírito e nos deu esta graça de entrarmos aqui e adorar a Ele em Espírito, porque se Deus é Espírito, Ele quer que os seus adoradores, aqueles que Ele adoram, também lhe adorem em Espírito e em verdade. É por isso que Deus venceu batalha, barreiras, muros caíram e você atravessou para estar aqui louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Temos uma palavra que você fala no livro do profeta Ageu. Glória a Jesus. Está depois do livro de Sofonias, um dos profetas menores. Glória a Jesus. E o livro do profeta Ageu cabia muito bem incluído nessa fase dos profetas menores, porque mesmo sendo ele um livro do Velho Testamento, ele só tem 38 versículos. Glória a Jesus. Mas, irmãos, tem um conteúdo lindo, amável, glorioso. Louvado seja Deus. Eu quero que você vá no capítulo 2. Glória a Jesus. Precisa de uma ajuda, né? Principalmente para ver. Glória a Jesus. Profeta Ageu, capítulo 2. E você vai no versículo 3. Capítulo 2, do profeta Ageu. Versículo 3 em diante, irmãos. Vamos descobrir algo aqui que só pode ser feito por Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou ler aqui e você leia aí, mesmo que em silêncio aí na sua Bíblia. Eu vou ler aqui. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai vós, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, eu amo muito essa palavra. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Você pode aplaudir o Senhor?
Glória a Jesus. Irmãos, a carta, vamos fazer aqui uma misturada. A comida, se ela só tiver um ingrediente, ela pode até ficar boa, mas não fica tão boa. Mas se tiver outras coisas para a gente misturar, fica bom. Quem é nordestino aqui? Feijão, arroz, carne misturada com farofa. Feita de farinha de mandioca, mas fica bom, né, pastor José? Sim. Fica muito bom. Então, o que nós vamos fazer aqui, irmãos? Vamos fazer um guisado do céu aqui agora. Mas esse deve ser bom, né, varão? Esse deve ser bom, do céu. Você já pensou? Irmãos, quem tem vontade de comer a comida do céu? Eu quero me sentar no meio da mesa. E ainda escutar ele dizer: bem-vindos, benditos de meu Pai. E possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Glória. Eu quero ouvir ele dizer isso. Satanás tem lutado para impedir, mas coitado dele está ferrado na mão de Jeová. Porque ele não vai conseguir, irmãos. Está determinado. Jesus disse que ninguém vem a ele se por Deus não foi enviado. E todo aquele que vem a ele de modo algum é jogado fora. Tem que ficar dentro da casa, nas quatro paredes, recebendo e adorando e bendizendo e enaltecendo e engrandecendo o nome daquele que foi, que é e que há de ser para todo sempre, Jesus de Nazaré. Aleluia! Glória a Jesus. Vamos. A carta aos Hebreus, capítulo 11, verso 1, ela diz assim, varão, se puder controlar isso, você controla, porque eu te juro, eu falo alto por natureza. Viu? Falo alto por natureza. Dificilmente tem um nordestino que fale baixo. Agora, como é que o nordestino vai guardar segredo, hein, irmão? Como é que ele vai contar um segredo para alguém se ele fala gritando? O vizinho da direita e da esquerda não vai poder deixar de ouvir. Glória a Jesus. Mas nessa carta linda e gloriosa que eu gosto muito de ler, irmãos, capítulo 11, versículo 1, lá está escrito o seguinte, que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo. E a prova das coisas que estamos esperando. Mas, irmão, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Como é que você consegue, irmãos, acreditar em algo que você não está vendo? Se você não acreditar, se você não tiver fé, porque tem que ver pela fé, você tem que olhar para a tua frente, tem só aquele vácuo vazio, não tem nada. Mas você tem que bater no teu coração e dizer, estou vendo algo. E está vindo na minha direção. E se está vindo na minha direção, é para mim. E se é para mim, eu vou tomar posse. E se eu tomar posse, ninguém toma, porque é meu. Foi o Senhor que me deu. Irmãos, nós estamos falando de um povo. Eu acho até, pastor Alex, que sem o povo de Israel, sem o povo de Judá, a história bíblica ficaria incompleta. Porque eles são o berço de tudo isso. São. O berço de tudo aquilo que Deus fez, da grandeza de Deus, começou ali, a obra de Deus, no meio daquele povo. E esse povo, irmão, que nós estamos falando aqui, esse profeta, chamado Ageu, cujo nome significa minha festa, festivo. Glória a Jesus. Quando se fala de festa, irmãos, não se fala de velório. E quando se fala de festa, se fala de alegria, não é verdade? Ou é de tristeza, irmão? Irmão, vamos para não vou não, porque lá tem muito choro. Eu não vou para a festa, não, lá tem muito choro. Não, irmão, ao contrário. Numa festa tem alegria. Jesus estava numa festa. É ignorante que é uma beleza, irmão. Eu só vou para a igreja. Eu só vou para o culto. Você sabia que com isso você dá mau testemunho? Dá. Dá porque
dia Jesus foi convidado para uma festa de casamento, apesar do povo da festa ser parente dele, mas Jesus foi, levou os discípulos, chegou lá, estavam os irmãos de Jesus e a mãe de Jesus. E aquela festa bonita, cheia de alegria, estou falando de festivo, do nome do profeta que nós estamos falando aqui hoje, do personagem bíblico. E no meio da festa, acabou, parece que alguém pegou um copo d'água, o povo se entristeceu. E alguém chegou para Maria, glória a Jesus. Aliás, irmão, o filho da irmã Maria está aqui. Você sabia? Você conhece ele? Ele está aqui. Glória a Jesus. Não se esqueça disso. O filho da irmã Maria está aqui. Não é porque a irmã Maria é mais importante que as outras Marias, é porque ela é exatamente a mãe do Salvador das nossas almas. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. A conversa chegou nos ouvidos de Maria. Sabe por quê? Acabou se ouvindo. Você não sabe quem possa resolver essa situação? Pô, saber assim, não vou dizer que sei, mas eu tenho alguém com quem eu possa comunicar. E foi lá, chegou para Jesus. Qual foi a resposta? O que eu tenho com você? Foi chegada minha hora. Ou talvez, se tivesse algum de nós ali, tinha chamado Jesus de grosseiro, mal educado. Responder nesse tom para a própria mãe. Chegou minha hora. Você pensa que Maria se aborreceu com aquilo, irmão? Não. Ela chegou para os donos da festa, para os anfitriões da festa e disse, olha, façam tudo do jeito que ele mandar. Não façam nada contrário, mas façam o que ele disser, tá bom? Sabe por quê, irmãos? Quando a gente faz como Jesus quer, a coisa fica boa. Se lembre que Jesus disse, eu não chamarei vocês de servo, eu chamarei de amigos, porque um servo não sabe o que possa fazer para o seu Senhor. Mas vocês só são meus amigos quando fizerem aquilo que eu quero que vocês façam. Glória a Jesus! Olha aí para o crente que está do seu lado, para o crente que está do seu lado e diga, você faz o que teu amigo quer? Pergunta aí, irmão. Você faz, pastor José, aquilo que o seu amigo quer? Então, eu me esforço muito, irmão, para fazer o que ele quer. Tem horas que eu tropeço, falho, mas eu digo, meu amigo, eu não devo fazer, as minhas forças não alcançou. Aí ele diz, eu vou te fortalecer, eu vou te renovar, tu não pode hoje, mas amanhã tu consegue. Aí o diabo fica todo arrupiado, de orelha em pé, com a cara vermelha, e eu não estou nem aí, eu quero que ele se exploda, mas eu quero que o nome de Jesus seja glorificado em nossas vidas. Louvado seja Deus. Irmãos, o povo de Judá, eles foram levados cativos para a Babilônia. E acontece que eles já saíram de casa sem nada, pastor Alex. Eles já saíram de casa sem nada, porque até aquilo que eles tinham, antes dos seus invasores levarem eles, já tomaram logo que o que vocês têm agora é nosso. Traz aí o ouro, traz aí a prata, e o povo já saiu da sua própria terra com a roupa do corpo, sem nada. E lá eles ficaram 70 anos, lá na Babilônia. Irmãos, o que acontece é que não faltou nem um dia, mas também não passou um dia. Acabou o cativeiro, volta para trás. Acabou a sentença, volta. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus se encarrega de tudo que Ele vai fazer em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, aqui no capítulo 1 de Ageu, que no ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério de Ageu. Louvado seja Deus. Do profeta Ageu, dizendo, Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadá, o sumo sacerdote. Assim diz o Senhor, dos escritos, dizendo, este povo diz este povo, diz o Senhor, não veio ainda o tempo em que
a casa do Senhor deve ser edificada. Faltava um pouquinho. Desculpa que o gaguejado, irmão, porque eu li sem o óculos. Eu falei para vocês que quando a gente chega, precisa de um auxílio. Não estava chegando a hora, mas estava chegando, irmãos. Era o segundo ano. Era o primeiro ano do rei Dario. E aquele povo estava chegando a hora deles voltar. Mas eles iam trazer o quê, irmão? Nada. O que eles tinham foi tomado, até a terra foi tomada. Ficou a terra devastada, o templo tinha sido destruído. Irmãos, olha, irmãos, uma cidade, as cidades antigas dos tempos bíblicos, como Jericó, Nínive e outras cidades, qual era a sua resistência? Seus muros. Louvado seja Deus, suas torres, um arauto lá em cima das torres, anunciando, ó, está vindo uma tropa de inimigo aí, tem alguém para tocar uma trombeta, anunciando que está chegando os inimigos. Louvado seja Deus. Nos dias de hoje, a resistência das cidades, dos grandes países, das fortes potências militares, são os seus fortes navios de guerra, seus grandes porta-aviões, são seus grandes tanques de guerra, seus pilotões de soldados bem preparados. Louvado seja Deus, é a resistência desse povo. Mas para nós, irmão, qual é a nossa resistência? A palavra de Deus, a Bíblia. E eu confesso para você que ao longo dos anos já tentaram por diversas vezes destruir a palavra de Deus. Mas eu me lembro de uma coisa, pastor Alex. Para tentar destruir a igreja. Sabia disso? Não, já. Mas quando alguém fala disso, esses dias teve umas ameaças bobas por aí, mas eu me lembro da palavra que Jesus disse aqui. Tu és Pedro. E nesta pedra edificareis a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É por isso que a igreja está de pé. Ninguém consegue. Lá na Judéia, quando o povo voltou, irmãos, voltou por volta de um grupo de aproximadamente 50 mil pessoas. Ageu, esse moço aqui, tudo indica que ele nasceu na Babilônia, nasceu lá no cativeiro. Agora eu te pergunto, esse homem precisava de liberdade ou não? Ele precisava conhecer o que é ser livre. É igual a gente, irmãos, quando a gente aceita Jesus, a gente dá aquela forte no fundo da alma, porque saiu os vícios, saiu a cachaça, saiu o cigarro, a prostituição, a mentira, a inveja, e a gente respira aliviado com aquela sensação de liberdade, porque se cumpre em nós o que Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, então verdadeiramente sereis livres. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele é bom. Irmãos, o povo voltou para a sua terra, começaram a voltar. Mas o que é que Deus queria? Construísse o templo, a casa de Deus. Irmãos, mas não diz que a gente pode adorar em qualquer lugar? O que Jesus conversou com a mulher na beira do poço, pastor Alex? A mulher disse, nossos pais adoraram. Não, levanta só um pouquinho que eu estou ficando nervoso. Glória a Jesus. Ela disse, você é maior do que nosso pai Jacó? Porque ele bebeu desse poço, ele cavou o poço. Ele bebeu água desse poço, seus filhos beberam água desse poço. O seu gado também bebeu água desse poço. Adoramos aqui neste monte, mas você está dizendo que... E alguns que dizem que é só em Jerusalém que se deve adorar. Aí Jesus olha para ela e diz o seguinte, eu te digo que nem só neste monte, nem só em Jerusalém, adorareis o Pai. Vou citar de novo o que eu acabei de dizer. Mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Então não tem lugar, não é verdade, irmãos? No meio da rua, na sala de casa, no sofá, na condução, no volante do carro. É lugar de adorar a Deus, não é? Mas nós precisamos de uma casa. Olha só o que o pastor Alex, mas o pastor José fizeram. Eles pegaram parte dessa propriedade
E fizeram aqui um lugar de adorar. Tanto de gente que não cabe aqui, ainda tem cadeira vazia, cabe mais gente. É porque Deus precisa, irmãos, de um lugar para ser adorado. Deus quer que você tenha um lugar para ter um compromisso, para adorar a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Falando da construção do templo, que é uma casa, um lugar para adorar. Irmão, mas a Bíblia diz que eu sou o templo do Senhor. Sim, eu sou. Mas nós estamos, por enquanto, falando do lugar, 4 paredes. O lugar de adorar. Eu sou o templo do Espírito, você também é. Só que nós devemos ter cuidado de uma coisa, irmão, porque Jesus disse que se alguém destruir o templo de Deus, que somos nós mesmos, Deus o destruirá. É por isso que tem muita gente que se afasta dos caminhos do Senhor, não se importa com voltar para Deus, e você vê o sujeito por aí morrendo arrebentado, na pior miséria, na pior desgraça, porque ele não cuidou da habitação de Deus. E Deus foi lá e acabou com tudo. Já que não presta para Deus adorar, então não vai ter que ser morada de outra coisa, não. Louvado seja Deus. Mas Deus disse para Salomão o seguinte: eu escutei tua oração, tua oração me agradou. Eu escutei a tua oração e escolhi este lugar para pôr aqui perpetuamente o meu nome. Era a casa, o templo, o lugar de Deus. Salomão construiu aquela casa bonita, ele foi orar e Deus disse: me agradou a tua oração. Eu escolhi este lugar para colocar aqui perpetuamente o meu nome. Isso é para sempre. Bendito seja Deus. O povo volta, irmãos. E o profeta Ageu era o homem da mensagem que Deus tinha de incentivo o povo. Como eu acabei de falar para você, irmãos. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não estamos vendo, a prova do que estamos esperando. Mas, irmãos, quando você está desmotivado, porque fazer a vontade de Deus, irmãos, a minha vontade não é nada diante dele. Eu posso estar sem vontade de nada, mas a vontade de Deus tem que ser feita. É por isso que eu estou aqui. É por isso que nós viemos aqui hoje, porque a vontade do Senhor prevalece. Quem sabe quantos de nós não queria estar nesse momento em casa, assistindo TV? Uma vez o pastor, ele terminava o culto 8 horas no domingo, só que ele não fechava as portas da igreja, não cumprimentava os obreiros no altar, não falava com o porteiro, não falava com ninguém, pegava a pastinha dele e saía correndo. E um irmãozinho curioso chegou para ele e disse assim: pastor, por que é que quando termina o culto no domingo, o senhor sai parecendo um relâmpago? Ele disse: não, meu filho, é porque quando eu chego em casa eu ainda assisto a metade do Fantástico. Logo Fantástico. Fazia a obra de Deus no domingo, incompleta pela metade. Louvado seja Deus. Irmão, nós temos que colocar uma coisa na nossa cabeça, que Deus não nos quer pela metade. Deus nos quer por completo. Do dedão do pé à cor da cabeça, até o último fio de cabelo que tem em você. É de Deus, foi Ele que fez. E Ele não abre mão disso. Você é do Senhor. Glorificado seja Deus. Foi baixado o decreto. E o povo precisava se reunir, achar força. O povo voltou arrasado, pastor Alex. O povo voltou desanimado. Não tinha mais nada. Suas casas estavam destruídas. Não tinha o templo, que era a sua base de fé, o lugar de adorar. Tinha sido queimado, incendiado. Suas portas queimadas a fogo, suas paredes tinham sido derrubadas. Tinha virado um monturo as cidades. O campo, a produção no campo era muito fraca, o povo passava fome, passava necessidade, estava totalmente desmotivado para recomeçar do nada. Era hora de aparecer a fé, de olhar para frente, mesmo que não visse nada, mas dizer: eu estou vendo, eu estou crendo que vai acontecer. É só eu me mexer aqui um pouquinho, Deus vai abrir as portas do céu e vai mandar o suprimento necessário para nós construir para Deus o que precisa ser feito. Bendito seja Deus. Irmão, fazer as coisas para Deus é fazer por fé. Outro dia eu preguei numa igreja, pastor José.
Deus é o único ser que para você ver ele precisa conhecer primeiro. E agora? Quando você conhece ele, vai, estava casada comigo, vai fazer 20 anos. Mas sabe o que eu passei a conhecer ela? A partir do dia que nós começamos um namoro, tivemos um diálogo, casamos, temos 2 filhos, estamos nos conhecendo ainda. Mas Deus é diferente. Ou você conhece ele primeiro, então você não vai ver ele. Quer ver? Vai lá na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 1, o que está escrito lá. Veja, com grande caridade nos é concedido do Pai, que fomos chamados e feitos filhos de Deus. Ainda não somos o que havemos de ser, porque ele ainda não se manifestou. Mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós vamos ver. Então conhece primeiro, porque depois tu vai ver a personagem de Deus. Glória a Jesus. Mas, irmãos, o homem, como pessoas, a gente tem uma tendência a se desmotivar. Louvado seja Deus. É por isso que Jesus disse para nós o seguinte: que o lavrador, varão, eu sou lavrador. Eu não vou dizer que eu sou ex-lavrador, não. Eu sou lavrador da terra. Eu possuo propriedades lá no norte. E o que é que a gente faz, pastor José? A gente tem que explorar a terra, cortar verde, deixar ele secar, depois você toca fogo naquele mato seco, você arranca todo o toquinho que tem, quando dá a primeira chuva, você pega um cavalo ou um boi, você arada a terra, agora não está modernizado, é trator. Ninguém faz mais isso, não. Estive lá o ano passado e vi isso. Você arada a terra, espera chover de novo, você planta a terra, aí nasce a plantação e nasce o mato, a erva daninha. Você tem que limpar aquele mato, deixar a terra limpinha, a plantação vai crescendo, ela começa a florescer, daqui a pouco ela começa a gerar frutos, e daqui a pouco é que é a hora da colheita. É por isso que Jesus diz que o lavrador espera pacientemente o fruto da terra, até que haja chuva sobre a terra, e ele possa fazer a sua colheita. Mas é preciso ter calma, ter paciência. Era disso que o povo estava precisando. Mas quando o povo chegou, depois de 70 anos, terra distante, cativo, estavam voltando para a sua terra, suas casas destruídas, suas propriedades abandonadas, templo destruído. E agora, irmãos, de onde era que arranjar força para isso? Simplesmente de Deus. Eles começaram a construção do templo. O templo que Salomão fez, irmãos, era lindo, era maravilhoso. Tinha a chama do fogo, o lugar do sacrifício. Tudo estava ali, o Shekinah estava ali na casa, a outra casa não ia ter nada disso, porque era uma casa mais simples, feita com muita dificuldade. E o povo começou a trabalhar e começou a se cansar. E começou a desistir. Tem muito crente, irmãos, traz para a nossa vida, para a nossa pessoa, para a nossa convivência com Deus. Tem muita pessoa que ele está crente hoje há 30 anos, ele está começando a desmoronar. Olha, eu ouvi quando eu aceitei Jesus, que Jesus ia voltar, mas até aqui ele não voltou. A igreja continua sofrendo perseguições, ameaças, pessoas dos caluniando, eu vou desistir. Não, meu amigo, não desista. Faça, acredite no que disse, louvado seja Deus, o profeta Naum. Mais um pouquinho de tempo, se tardar, espera, porque certamente virá, e não tardará. Jesus está às portas. Glorificado seja Deus. Olha, irmão. Olha aqui o que disse o profeta para o povo. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Tem alguém, irmão?
jovens que podiam trabalhar no reinado de Babilônia, como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, pessoas que o rei julgou ser importante, necessária para eles. Tem pessoas, irmão, que ele está numa empresa, de repente, seu patrão arrogante, um encarregado, um chefe de serviço arrogante, chega para a pessoa e diz assim: você está demitido, a firma não precisa mais dos seus serviços. Então, por que precisava até ontem? Até ontem o sujeito era útil. Mas hoje o sujeito, com cara de pau e tromba de ferro, diz: a empresa não precisa mais do seu serviço. É porque a empresa passa a julgar que aquele funcionário não é mais importante para a empresa. Porque ele vai tirar aquele funcionário e vai contratar outro para fazer o mesmo serviço. Por uma mão de obra mais barata, mas para fazer o mesmo serviço. Então, para fazer o mesmo serviço. Então, por que disse que não precisava mais do seu serviço se a nova pessoa contratada vai fazer a mesma função daquela pessoa? Só porque ele disse: não, o outro lá ganhava 5 mil, eu aceito ganhar 2,5. Você está vendo, irmão? Você está vendo? Você já pensou se Deus trata a gente dessa maneira, irmãos? Tem muita gente no meio do povo de Deus, irmãos, querendo fazer isso. Eu fico com a tristeza, pastor Alex. Quando eu chego numa igreja, eu chego com um carrão bonito, cortado, e o pastor da igreja vai receber ele na porta, dar um abraço. Ô, meu irmão, seja bem-vindo. O senhor está com 3 dias que não veio aqui na igreja, mas eu já estava com saudade. Mas quando é um coitadinho, está lá sufocado de prova, porque o gás acabou, a cesta básica acabou, a Eletropaulo cortou a luz, a Sabesp cortou a água, o aluguel atrasou. Aí ele não tem força de vir para a igreja e o pastor ainda diz: se não vier mais, eu acho bom, mas tipo de crente só presta para dar trabalho. Não, pastor José, não vai não. Eu conheço crente, pastor, nesse... Não, sou bocudo, não me convida para pregar não, porque sem a palavra eu digo. Mas eu conheço pastor nesse pedaço de chão aqui, a irmã Neuza me conhece. Eu conheço pastor nesse pedaço de chão aqui, que ele só visita crente rico. É o verdadeiro pastor Maria Gasolina, que só visita crente que tem carro para carregar ele para quando ele quer ir para o lugar. O crente que tem uma bicicleta, ele não vai na casa dele, nem que seja pago. Esquecendo que nós acabamos de falar, que ninguém vem a Jesus se não for por Deus, que Deus enviou. E todo aquele que ele vem de modo algum é lançado fora. Então, por que é que eu vou lançar alguém fora? Se esta pessoa veio porque Jesus trouxe. Ele quebrou protocolos. Porém, tem pessoas que hoje querem voltar aquelas coisas antigas da lei de Moisés. Estou vendo aqui, irmão, aqui tem mais mulheres. Que, na verdade, até na igreja tem mais mulheres que homens. Será que é porque os homens são mais ruins? Parece que eles querem se perder mesmo. Porque nas igrejas, a maioria, os bancos das mulheres cheios de mulheres, os bancos dos homens, a metade é vazio. Também. Mas parece que o povo de hoje quer fazer como nos dias de Moisés, na lei de Moisés, que tinha o lado das mulheres, o lado dos homens. E tinha um agrado no meio da sinagoga. Que se uma mulher daquela colocasse um pé do lado dos homens, ela seria apedrejada, porque colocou um pé do lado dos homens. Era cruel, irmão. Aí Jesus chega na sinagoga, eu falei que eu ia fazer uma misturada aqui, irmão, a comida do céu. Você vê que eu estou misturando. Velho Testamento com o Novo. É para ficar bom. Comer e não cozinhar. Você comer uma comida gostosa, depois da dor de barriga, não vale a pena. Você tem que comer e ficar bom. Fazer que nem ali, comer hoje e andar 40 dias.
Jesus chega na sinagoga, começa o culto. E alguém diz: tem alguém aí que quer ler uma palavra nas Escrituras? Aí Jesus se levanta, vai lá na tribuna, pega o livro do profeta Isaías, capítulo 60, abre o livro e diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, curar os quebrantados de coração e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele termina de ler, ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. Ele olha lá para o lado do banco das mulheres, uma mulher curvada, corcunda. Jesus disse: vem cá, vem cá. A mulher se levantou, ele está me chamando. Sim, é você mesmo, vem cá. A mulher saiu corcunda, com medo de alguém repreender. O sujeito que estava do lado direito da tribuna começou a olhar feio, o que estava do lado da esquerda começou a olhar feio. Quem sabe eu falei para você não dar oportunidade para esse moço, porque ele faz as coisas diferentes do que nós ensinamos aqui. Aí Jesus veio, quando a mulher se aproximou, Jesus põe as duas mãos na cabeça da mulher e disse: hoje você está livre desta enfermidade. A mulher se ergueu, se pôs de pé, ficou curada naquele momento. Para completar, além do preconceito contra as mulheres, aquele dia ainda era sábio. Pode aplaudir, irmão. Sente a glória, sente o Shekinah. A presença constante dele está aqui hoje. Não deixe escapar, sente, recebe tudo que está sendo determinado e reservado para você aqui hoje. Glória a Jesus. Mas é bom, irmão. Mas é gostoso na presença. Imagina no céu, irmãos. Se aqui está gostoso desse jeito, imagina na glória. Louvado seja Deus. Alguém começou a dizer: é sábado. Venha nos outros dias da semana. Tem 6 dias na semana. Vem nesse para ser curado. Não, hoje é sábado. Jesus olha para o moço e diz: vem cá. Vocês que estão lá de lá do campo, você vai lá, olha vocês que foi cair no corpo, vai lá de cá. Aí ninguém respondeu, já disse: se vocês se calaram, é porque vocês sabem que vão. Então não convinha eu hoje soltar essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Glória a Jesus. Ele é assim, irmãos. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, o profeta viu o povo totalmente desanimado. Ele pergunta: qual de vocês? Tem alguém aqui que é ficando, ou seja, quando ele diz ficando é porque não foi. Ficou ali. Mas essa pessoa deve ter frequentado o antigo templo, bonito, lindo. Na verdade, dá para admirar, porque quando o Salomão inaugurou o templo, ele ofereceu 1000 bois. No outro templo aqui, sabe o que foi oferecido? Um pequeno cordeiro. Mas aí o Senhor usa o profeta. Você vê que o profeta é tão inteligente que quando ele fala que ele diz o Senhor, ele está dizendo: eu não estou dizendo nada para vocês, quem está falando é Deus. Caso vocês não acatem o que eu estou falando para vocês, vocês não vão ter comigo, é com Deus, porque é Ele que está falando. É Ele que está mandando eu dizer. Quem ficou aqui e viu a última casa, a primeira casa, melhor dizendo, por acaso não é esta casa aqui comparada como nada com aquela outra? Irmãos, as pessoas têm eu já vi crente, pastor José, dizer o seguinte: eu fui convidado para ir numa igrejinha, mas a igreja tem 10 crentes, tem irmão lá que vem calçado com uma sandália amarela, outra verde. Tem irmãozinho lá, o pastor da igreja, irmão, eu vi ele assim, mês passado, com terno, fui ontem, ele estava comendo terra.
Deus opera naquele lugar. Irmãos, eu gosto muito de ler. Gosto tanto de ler, irmãos. Uma vez eu fui fazer uma entrevista numa empresa. Aí, Manel, você já estava aqui no Romano, alguém me chamava de homem Bíblia. Eu ganhei esse apelido, irmãos. Mas por causa disso, porque a glória é do Senhor. Nada para mim. Glória a Jesus. Mas uma vez, irmãos, eu fui fazer uma entrevista numa empresa e a entrevistadora me perguntou, você tem algum hobby? Eu falei, tem. Eu tenho. Ela, qual é seu hobby? Eu falei, eu gosto de ler. Ela me admira, porque eu nunca entrevistei alguém para dizer que ele tem um hobby como ler. Ler como hobby. E você tem que tem. Eu gosto de ler. Eu gosto de leitura. Glorificado seja Deus. Aí uma vez, pastor Alex, eu estava estudando um livro, e eu li naquele livro uma frase seguinte, que o lugar de se adorar a Deus, não importa que seja um templo bonito, com cadeiras, com almofadas, muito macia, com carpetes lindos no seu chão, no seu piso, ou uma simples capela de chão de barro batido. O que importa é que neste lugar se sinta a presença de Deus. É o que importa, irmãos. O que vale é a glória de Deus. Não é templo bonito, não é casa bonita. A igreja de Laodiceia era bonita, era linda. Era uma igreja rica. Era uma igreja que tinha todos os membros daquela comunidade eram ricos, eram milionários. Mas quando foi um belo dia, louvado seja o nome do Senhor, se não me engano, acho que é Apocalipse 3, verso 20, não me foge a memória, Jesus chega lá dizendo, eis que eu estou à porta e bato, se alguém escutar a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele, ele ceará comigo. Você sabe por quê, irmão, que Jesus disse isso? Porque Jesus, sendo dono daquela igreja, ele estava do lado de fora dizendo, abre a porta, eu preciso entrar neste lugar, eu preciso transformar vida, eu preciso curar, eu preciso salvar, eu preciso manifestar a minha glória, mas é preciso abrir a porta para que eu entre na minha casa. Bendito seja o nome do Senhor. O profeta faz a pergunta. A outra casa lá, na verdade, era mais bonita. Foi dispensado no Salomão. Salomão, ele fez uma aliança com um rei. Esse rei era amigo. O Senhor me deu madeira. Sem contar que Davi, irmãos, não pôde construir o templo, mas ele deixou tudo pronto, até a planta do templo. Ele deixou. Antes de morrer, Davi fez uma campanha e convidou o povo a doar algo para o templo e disse, quem está disposto a oferecer de mão cheia? Tem crente, irmão, que vem para a igreja e não dá uma oferta, porque, na verdade, naquele dia, assim, hoje eu não dei oferta, pastor Aleca, eu estou sem. Mas eu já vi crente que abriu a sua carteira e tinha nota de 10, de 5, de 2, de 20, de 50, e ele tirou 10 centavos de dentro da carteira para ofertar na casa de Deus. Isso é complicado, né, rapaz? Isso é valorizar a grandeza de um Deus tão bom. Irmão, quantas vezes eu não peguei o meu dinheiro? Eu deixei de comprar uma roupa bonita, um sapato, um perfume cheiroso. Eu fui no bar, eu gastei com bebida. Eu cheguei em casa com a minha roupa suja de vômito, ensanguentada porque eu batia e apanhava. Quantas vezes eu não saquei de uma arma para usar contra alguém, mas hoje, graças a Deus, em março que vem, o mês que vem, dia 29 de março, fazem 33 anos que o Senhor Jesus me chamou e fez uma mudança na minha vida e me deu direito, poder, autoridade de trocar o punhal, a peixeira que eu usava na cinta, pela Bíblia Sagrada, pela palavra de Deus.
Glória a Jesus. Vocês viram a outra casa e estão vendo essa daqui agora. Essa daqui é comparada. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Mesmo sendo inferior a outra, é preciso fazer. Eu quero que faça. Olha só o recado. Glória a Jesus. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote. Esforçai, vós e todo o povo da terra, diz o Senhor. Trabalhai, porque sou convosco, diz o Senhor. É o versículo 4. Não é para parar, não, irmão. O povo desanimou. A obra do templo ficou 14 anos parada. Porque ele disse, trabalhando, se esforçando, não vamos ter condições de dar para essa casa aqui o que ela merece, o que é preciso. Parece que eles pensaram, irmão, que Deus operou no antigo templo, porque o templo era rico, porque era bonito, porque tinha sido oferecida a Deus uma casa mais bonita. Eles se esqueceram que Deus não queria usar o templo, Deus não está preocupado com parede, Deus está preocupado com sua vida, é a sua vida que Ele quer que você dê lugar a Ele. Ele disse, eu amo os que me amam, e aqueles que de madrugada me buscam, certamente me acharão. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor. Louvado seja Deus. Eu estava falando aqui. Nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus. Versículo 7. Farei tremer todas as nações e virá o desejado. Irmãos, o povo de Israel, o povo de Judá que foi levado para a Babilônia, eles desejavam ardentemente que aqueles 70 anos se acabassem. Mas você sabe qual é? Mas o povo de Israel desejava que se cumprisse, que acontecesse, que o Messias chegasse, que o Messias nascesse. Vou fazer uma pergunta para você, irmãos. Talvez o teu patrão tenha chegado para você e te disse, olha, continua firme, continua fiel à minha empresa com você, porque daqui a 10 anos eu vou te fazer uma promoção, vou te promover. É uma promessa, não é? Já que a Bíblia fala de Gênesis Apocalipse de aproximadamente 8.810 promessas. As que Deus fez para os homens, as que os homens fizeram para Deus, que os homens fizeram uns para os outros. As promessas que os homens fizeram para Deus, incluindo eu, não cumprimos nem a metade, mas as que ele fez para nós, ele cumpriu todas. Quem sabe você esteja ansioso. O patrão diz que daqui 10 anos ele vai me promover. Vai me dar um aumento de 50% do meu salário. Eu ganho 10 mil, vai dar um acréscimozinho aí mais ou menos. Mais 5 mil, eu vou ganhar 10, 15 mil cruzeiros. Meu marido diz que se eu me comportasse tão bem, no Natal ele me leva para passear lá em Camboriú. Meu marido disse que se eu me comportar bem, ele vai comprar uma pulseira de um colar de ouro, uma gargantilha de ouro para me dar. Um par de brinco bonito. É uma promessa, não é, irmão? Agora eu te pergunto, será que ela vai se cumprir? Será? Glória a Jesus. Vai. Pode ter sido. Não prometa não, irmão, porque senão você vai arrumar sarna para se coçar. Glória a Jesus. Aí o que acontece, irmãos? Só que para nós como igreja, para você que está aqui, você que é a igreja do Senhor, qual é a promessa que mais você anseia que se cumpra? Qual é? Quem sabe responder? Está vendo, irmãos?
1% do povo que está aqui respondeu, mas certamente é. A promessa que mais nós ansiamos, com toda alegria, com todo desejo, que se cumpra, louvado seja Deus, é a trombeta tocar, os céus se abrirem, Jesus descer nas nuvens, arrebatar a sua igreja, e nós temos o direito de dizer, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Bendito seja Deus. Irmãos, outra coisa que o povo estava se esquecendo, pastor Alex. Reclamaram que pararam com condições de dar para aquela casa o que ela realmente precisava. Mas, irmãos, será que eles não conheciam quem é Deus? O Deus estava falando na boca de Ageu, será que eles não conheciam? Tinha que conhecer. Mas nós não podemos dar para essa casa. No tempo de Salomão, as paredes eram revestidas de ouro. O altar era de ouro. Era muito rica. O que nós vamos poder dar para essa casa? A gente se questiona muito, irmãos. A gente se policia demais quando é para fazer as coisas para Deus. Quando saiu aquela nota lá no estado do Piauí, terra natal, eu peguei uma nota daquela pela primeira vez. Me lembro como se fosse, eu disse, era numa sexta-feira. Eu moro na zona rural, a minha propriedade é na zona rural. Da minha casa para a cidade é 24 quilômetros. Outro dia a feira era sábado e a feira da minha cidade acontece no sábado. E o pastor da igreja fez um desafio. Quem tem coragem de ofertar 500 cruzeiros? Peguei aquela nota e coloquei, pastor José. Olhei. O rapaz é bonito. Mas eu fui lá e coloquei. No outro dia, eu fui para a cidade. Cheguei para o pai do pastor, que era meu tio. Eu disse, me leve para a cidade, chega lá, eu lhe pago a passagem. Não pode passar de mim no caminho, não, porque eu tenho nem um centavo. Porque a nota de 500 cruzeiros que eu tinha dado de oferta na casa de Deus. Irmãos, eu tinha um produto em casa, eu estava parado lá, porque o preço estava baixo. Eu vou deixar aumentar. Irmãos, eu só sei que eu cheguei na cidade por volta de umas 8 horas da manhã, perto de 9 horas por aí. Dei umas voltas lá na cidade, visitei uns comerciantes que tinha lá. E aproximadamente 11 horas do dia, eu estava com 5.000 cruzeiros no meu bolso. Pastor José falou, irmãos, é dando que se recebe. O dom de receber é dar. Deus ama quem dá com alegria. Aplaude o Senhor, igreja. Aplaude essas palmas para ele. Então tem que ser forte, tem que ser boa, tem que ser barulhenta, porque é para ele, não é para o pregador. O pregador não merece nada, mas o Senhor nosso Deus é digno de toda honra e de toda glória. Então adora, engrandece, enaltece, louva, adora o nome do Senhor que foi, que é e que há de ser para todos sempre. O Rei da glória, o Senhor dos senhores. Glorificado seja Deus. Sabe qual foi o primeiro passo aqui, irmãos, para animar o povo? Olha só. Versículo 8. Minha é a prata. A casa era para Deus. É Deus que estava dando suprimento, a força, a saúde, a coragem, a inteligência para trabalhar. Aí eles alegaram, temos com quê? Aí Deus diz, não se preocupe, a prata é minha, o ouro também é meu. Tenham certeza que vocês vão ver nessa casa aqui o que vocês nunca viram na outra.
Vocês estão alegando que viram coisa bonita lá. Tá, também foi eu que operei. Mas eu vou fazer coisa maior. Eu vou provar para vocês que eu não preciso de ouro, de prata, porque tudo é meu. Irmãos, é a arrogância do homem quando ele diz: eu tenho um carro bonito, eu tenho um avião, eu tenho uma fazenda. Se fosse dele, ele morria colocado no caixão e levava. Mas quando ele morre, ele deixa tudo. É porque simplesmente Deus entregou nas tuas mãos para que você tenha com que viver. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando você se vai, você não leva nada. Jó disse: nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para lá tornarei. Bendito e louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja Deus. Para encerrar, irmãos. Para encerrar. Versículo 9. A glória desta última casa. O povo estava alegando, irmão, que não ia ver nada importante na última casa, porque a casa era. Mas Deus contraria o pensamento do povo, e olha o que Deus diz. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Diz o Senhor. Deus confundiu, irmãos, porque eles estavam pensando: tudo bem, nós vamos fazer a casa, vamos trabalhar, Deus está usando o profeta, está falando, mas esta casa não vai ter tanta importância, nós não vamos. Aí Deus vai e diz: a glória da última casa. Vocês viram coisa bonita. Vocês viram quando Salomão orou. A casa se encheu. A glória de Deus desceu. O Shekinah de Deus desceu naquela casa. Quando Isaías estava na casa, louvado seja Deus, agoniado, triste, porque o seu primo famoso havia morrido, o rei Uzia. De repente o céu se abre. Ele vê os céus abertos. O Senhor sentado no seu trono. Os serafins subiam, voavam por cima da cabeça dele, por cima do trono. Cada um tinha 6 asas, com 2 voava, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e um olhava para o outro e dizia: santo, o outro respondia: santo, o outro dizia: santo, e o último da filha dizia: santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aplaude de novo, crente, aplaude de novo, e abre a tua boca e diz: santo, diga santo, diga santo, diga santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra, este lugar, está cheio da glória do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Além disso, irmãos, para encerrar, aquele lugar sitiando a cidade, destruindo o pouco que eles tinham. Mas aí Deus diz, faz essa promessa bonita através do profeta, diz que a glória da última casa será maior do que a primeira. Ainda ele encerra dizendo: neste lugar darei a paz, diz o Senhor. Além dele dar, irmãos, além do que o povo precisava e queria e não estava vendo Deus fazer, porque a sua fé não estava alcançando, Deus ainda diz: vocês vão ter sossego, vocês vão ter tranquilidade. Eu não vou permitir que nem mais, pequeno ou grande, fraco ou forte, invada a terra de vocês, tome o que vocês têm e leve vocês cativos. A partir de agora, vocês vão ter paz neste lugar. Você pode aplaudir o Senhor? Glorificado seja Deus. Eu encerro mais uma vez agradecendo o pastor Alex. Para ele que entregar antes. Pelo menos 3 minutos antes. Glória a Jesus. Eu encerro agradecendo o pastor Alex, agradecendo a boa recepção calorosa e amada de vocês. O Senhor está aqui neste lugar, pastor Alex. Amém? Louvado seja Deus. Arregaça as mangas, que nem diz lá no Piauí. E trabalha. Trabalha porque tu é jovem, tu é garoto. Deixa eu profetizar para você. Vai chegar um tempo, vai chegar uma hora na tua vida, que tu e a tua família, teus filhos,
Não vão precisar de um patrão, de uma empresa para você ganhar o seu sustento, seu e da sua família. Porque Deus vai cuidar de ti e dos teus, assim como você cuida da obra dele, tá bom? Recebe e toma posse. Aplaude o Senhor, irmão.